TV Educativa de Brodowski junto com a gente, tá aí junto filmando os meus momentos. Ao vivo, estamos ao vivo. E vamos à contagem regressiva. 3, 2, 1, vem, Renato! E aí, galera! Emerson HMS na área mais uma vez, mais um conteúdo para você. Prova concluída aqui em Brodowski. Fiz em 35 minutos e 53, moleque! Quase 2 minutos abaixei. A última vez que eu fiz em 37,42. Estamos numa evolução brutal rumo à elite. E vamos com força! Uma prova muito top. Desci aí, a primeira parte da prova é uma descidinha leve, depois eu subi uma inclinaçãozinha que pegou demais. Tô muito satisfeito e em casa eu compartilho mais com você. A emoção tá demais, moleque! Uhul! E aí, Emerson HMS na área mais uma vez, mais um conteúdo para você. Se você não me conheceu, eu sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, também sou artista. Estou buscando aí representar o Brasil futuramente, correndo a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro nas provas de longa distância. Tenho tido resultados muito satisfatórios, sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Ontem, para quem acompanha aí o nosso canal aí, soube que eu fui participar de uma competição de 10 km lá na cidade de Brodowski. Foi às 8 horas da noite, o clima estava muito bom, prova muito top, apesar de ter alguns empecilhos no caminho, né? Algumas depressões, alguns buraquinhos, e é até um conteúdo que eu vou fazer específico falando sobre como você consegue ter rendimento em meio a essas situações inóspitas. Então não perca aí os próximos conteúdos. Ontem foi uma prova incrível, eu abaixei o meu tempo de uma forma extraordinária após 9 meses de treino. Então se você quer saber quais foram os treinos aí que me fizeram correr muito mais rápido nos 10 km após esses 9 meses aí, eu vou estar compartilhando aos detalhes com você nesse conteúdo. Repara não, mas eu preciso dar colinha aqui, né? Porque são muitos detalhes importantes, se eu falasse só aleatoriamente eu não iria lembrar de tanta coisa. Mas vamos ao que interessa. Ontem na prova, eu vou falar um pouquinho resumido do que houve ontem. Já eu entro em questão aí dos meus treinamentos. Eu saí ali a 3,29 por quilômetro aproximadamente, fiquei até meio assustado, falei, putz, estou muito forte. Só que eu estava sentindo muito bem na hora que eu estava correndo, eu não estava me sentindo um cansaço além da conta, sabe? Então eu falei, vou manter. Aí eu mantive 3,29, 3,33, ainda um pouco meio preocupado, porque a minha intenção era começar a prova a 3,35 para me sobrar um gás no final, né? Mas como o meu corpo estava permitindo, então eu falei, beleza, respeitei o meu corpo, fiz ali os primeiros 1,5 km nesse ritmo, depois teve uns cotovelos, né, que é aquelas quebradas, aquelas curvinhas secas. Subi, teve uma subidinha, na subida eu sempre me destaco um pouco, porque eu, graças a Deus, tenho uma força legal nas pernas, graças ao fortalecimento caprichado que eu já fiz aí nos últimos tempos e continuo fazendo. E aí depois começou uma fase daquela subidinha vagabunda que meio que engana. Você pensa que é plano, só que tem uma inclinaçãozinha. E isso permaneceu por aproximadamente 3 km. Aí tá, beleza, fui concluir nesse ritmo aí os 5 primeiros quilômetros para casa de 17 minutos alto. Era a minha intenção desde o início. Eu já saí de casa com a cabeça de passar os 5 primeiros quilômetros abaixo de 18 minutos, porque era isso que me possibilitaria fazer um sub-36 nos 10K. Foi exatamente conforme o planejado. Passei ali em 17,50 e pouco, se eu não me engano. Esqueci até de olhar, tão cansado e focado que eu tava. Aí beleza, na segunda parte é onde o corpo pede misericórdia, né? É onde você sabe que você vai ter que fazer aquele mesmo percurso de novo, com aquelas mesmas dificuldades, só que você já está arrebentado, né? Só que para quem faz uma prova estratégica, esse não é um problema de 7 cabeças, né? Não é aquele bicho. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Graças a Deus eu mantive uma estratégia perfeita na prova. Na segunda metade, apesar de eu estar cansado pra caramba, eu consegui eu consegui ter 2 insights na hora que eu estava correndo, que eu vou compartilhar contigo aí futuramente. Nesse conteúdo não vou, porque vai ficar muito longo.
mas isso me possibilitou manter o meu ritmo e conseguir no final cravar 35 minutos e 53 segundos, o melhor tempo nos meus 10K até hoje, meu RP atual, sendo que há 9 meses atrás eu tinha cravado 36 e 26, foi na cidade de Ribeirão Preto, numa prova dura também, com muita subida. Mas vamos lá, já falei bastante, agora vamos dizer quais foram os treinamentos que me possibilitaram me felicitar tanto assim na prova. Bom, a minha última competição foi no dia 31 de março de 2019 agora, desse ano, né? No qual eu me sagrei campeão na prova, foi essa que eu acabei de falar de 36 minutos e 26. Na semana seguinte da prova, eu treinei normalmente, né? Fiz tiros, fiz o longão, fiz rodagem, uma semana normal, né? E depois dessa semana, eu permaneci por 2 semanas fazendo apenas rodagens. Eu estou falando aqui de meio que entre aspas, uma base de 2 semanas após esses meus 10K lá em março, mês de março. Então eu permaneci fazendo só rodagem, ou seja, para descansar o meu corpo, já que eu estava fazendo treinos pesados há 8 meses, antes dessa prova de março, né? Eu já estava há 8 meses treinando pesado, então o meu corpo precisava de descanso. Logo o meu treinador entendeu que era uma hora de eu descansar. E nessa época eu estava fazendo um volume semanal de 75 quilômetros, isso há 9 meses atrás. Depois dessas 2 semanas de descanso, eu retomei aos poucos o meu trabalho forte com tiros, principalmente, né? Trabalho forte na corrida é principalmente mediante tiro. Então eu retomei aos poucos. Eu estou dizendo o seguinte, que eu fazia uma vez de tiro na semana e uma vez fartlek. Eu não fazia 2 vezes de tiro. Fazia uma de tiro e uma fartlek. Esse fartlek era intercalando 3 minutos forte, 1 minuto fraco. Né? Fora as rodagens nos dias que restavam. Né? Todos os dias restantes eu fazia rodagem, sem exceção. E outra característica dessa minha evolução é que com o passar dos meses, a distância dos meus tiros foram cada vez ficando maiores. Né? Então, quando eu recomecei a fazer os tiros no mês de abril, eu recomecei com tiros de 200 metros. E em setembro, eu já estava fazendo tiros de 1.500 metros. Ou seja, foi uma evolução progressiva. Entendeu? Então eu estava fazendo aí em abril, em média, 12 de 200 metros e em setembro eu já estava fazendo 6 de 1.500 metros. Então nesse intervalo de meses eu fui aumentando a distância nos meus tiros. E um ponto importantíssimo desse volume dos tiros é o seguinte, a cada 2 semanas eu fui fazendo sempre 2 tiros a mais. Isso é, eu comecei fazendo 12 tiros de 200 metros, por 2 semanas eu mantive isso. Depois eu comecei a fazer 14 tiros de 200 metros. E aí quando chegou nos 14 tiros, ao invés de eu fazer de 200 metros, eu comecei a fazer 14 de 300 metros. Depois passou mais 2 semanas, eu comecei a fazer 16 de 300 metros. Aí eu permaneci por mais ou menos uns 2 meses fazendo esses 16 tiros de 300 metros. Depois eu pulei para 16 de 400 metros. E aí depois eu comecei a fazer, na mesma semana, eu comecei a fazer numa segunda-feira 16 de 400 e numa quinta 12 de 600. Então 2 vezes de tiro na semana, entendeu? A partir dessa etapa. E aí eu continuei fazendo, depois de uma semana eu comecei a fazer 16 de 400 e 10 de 800. Depois 15 de 400 e 8 de 1.000, depois 15 de 400 e 6 de 1.500. Então você está entendendo? Foi uma coisa progressiva ao longo desses meses, entendeu? Não foi nada assim de uma hora para outra, é isso que você tem que entender se você treina sozinho. Né? Eu não fiz esses treinos sozinho, eu recebi a planilha do meu treinador, mas como sempre a minha intenção é te agregar o máximo de valor possível. Se você treina sozinho, leve em consideração esse conceito para a sua realidade. Não é para você fazer a mesma coisa, cada um tem a sua característica física. É para você respeitar o seu corpo, mas levar em consideração esse conceito de progressão. E aí, como eu disse no início do vídeo, em abril eu estava fazendo um volume de aproximadamente 75 km semanal, né?
Em julho, eu pulei para um volume de 85 km semanal. Em agosto, eu bati pela primeira vez na minha carreira de atleta, nesses 5 anos, eu bati o volume de 100 km na mesma semana, 100 km semanal. Foi a primeira vez que eu fiz isso, fiquei muito feliz de atingir esse nível, porque esse é um nível de atletas de altíssima performance, né? Que já treinam na elite, então eu consegui bater esse nível, meu corpo respondeu super bem. E eu mantive esse volume até a metade do mês de setembro. Depois eu tirei um pouco o pé, diminui um pouco esse volume, porque eu tinha uma competição de 5 km no meio do caminho, a Outubro Rosa. Se você acompanha, você sabe do que eu estou falando. No qual eu cravei 17 minutos e 15 segundos, o meu melhor tempo no 5 km até hoje. Atualmente, hoje, se eu for fazer o 5, eu já tenho certeza que eu faço aí um sub-17. Um grande sonho que eu tinha também, fazer sub-17 na casa de 16 minutos em 5 km. A próxima minha com certeza já vai ser para casa de 16. E aí, deixa eu ver aqui, logo após essa competição de 5 km, eu tive mais 2 semanas só de rodagem. Eu estou dizendo que essas 2 semanas de rodagem foi para descansar o meu corpo. Só que dessa vez eu já estava com um volume bem alto, né? Eu estava fazendo 90 km de volume semanal. Então eu estou falando aí que eu descansei o meu corpo em abril e agora em outubro. Ou seja, no intervalo de 6 meses de treino forte, eu descansei o meu corpo por 2 semanas, 2 vezes nesse ano. Então você está entendendo a importância de você descansar o seu corpo? Esse descanso de 2 semanas é, entre aspas, como se fosse uma base, entendeu? Só que você só vai fazer rodagem, você não vai fazer treino forte. O máximo treino forte que você vai fazer é fartlek, não tiro. Tá vindo um caminhão de laranja dos raios, calma aí que eu já continuo falando. Continuando, quando eu retomei novamente aos tiros, eu retomei logo com tiros de 600 metros, no qual eu fazia uma vez na semana esses tiros de 600 metros, que era 14 tiros de 600, e uma vez o treino fartlek. Ou seja, sempre quando eu retomo a treinos fortes, eu não faço 2 vezes de tiro. Ao invés do segundo dia de tiro, eu faço um fartlek, que é o treino mais próximo do tiro, entendeu? E por que eu retomei com 600 metros, ao invés de retomar os tiros de 200 metros? Porque 600 metros é uma distância que você faz um tiro mais conservador, ou seja, você não agride tanto as suas pernas, porque 200 metros é uma pancada só, é muita pauleira, você corre com uma velocidade absurda, então o impacto aumenta muito mais. Agora 600 metros, como é uma distância bem maior, você trabalha melhor a sua capacidade aeróbica e ao mesmo tempo você não agride tanto a sua musculatura, porque você corre mais lento, entendeu? Então é uma estratégia legal para você ter em mente para os seus treinos. E aí eu fazia um fartlek, né? Era 40 minutos de fartlek, 3 minutos forte, 1 minuto fraco. O fartlek também aumentou o volume se comparado ao mês de abril. Passadas mais 2 semanas eu voltei a fazer o trabalho progressivo nas distâncias do tiro. Tiro de 200, depois tiro de 300, depois que o meu corpo já tinha se adaptado a treino forte, eu voltei a fazer esse trabalho. E é onde eu me encontro hoje, né? Hoje eu estou fazendo essa fase aí de tiros de 300 metros. E o novo volume semanal que eu bati, superando os 100 km que eu tinha feito anteriormente, na semana passada eu bati os incríveis 120 km em uma só semana. Fiquei muito feliz de ter feito esse volume, é um volume extremamente alto. Eu estava treinando 2 vezes por dia, na segunda, na terça e na quinta-feira, 3 dias na semana que eu estava fazendo 2 períodos. Então eu consegui bater essa incrível marca. E nessa semana o que eu fiz foi o seguinte: nessa semana agora, na segunda-feira, eu fiz 8 km leve, às 10 horas da manhã, com um tempo aí de 45 minutinhos, ritmo de 5,38. E aí à tarde eu fiz 4 de aquecimento, né? O aquecimento meu aí foi com pace de 5:1. E depois eu fiz 18 tiros de 300 metros, às 9 horas da noite.
com um tempo médio dos tiros de 55 segundos. Na terça-feira eu fiz 12 km leve, às 11h37 da manhã, e fiz em 1h04, com ritmo aí de 5,21 por quilômetro. E às 17 horas eu fiz 8 km leve, com ritmo de 5,16, ou seja, foi uma terça-feira de 2 treinos leves. E por que eu estou fazendo questão de falar os horários? Para você entender, para você ter noção de que os horários são importantíssimos para o seu descanso, né? Você não pode embolar treino, porque senão você corre risco de se machucar e de não performar no treino seguinte, entendeu? E aí na quarta-feira eu tirei para descansar, um off, né, total. Na quinta-feira foi o meu último treino antes da competição de ontem, que foi o que eu fiz 3 km de aquecimento. O aquecimento foi 17 minutos e 16 com pace de 5,30. E os 10 km ritmado foi o que eu fiz em seguida, às 8h42 da manhã. Por que às 8h42? Para eu ter mais de 48 horas de descanso até a competição de ontem, que foi às 8 horas da noite. Presta muita atenção nos horários que você vai treinar. E o tempo do meu ritmado foi 39 minutos e 15 segundos, com ritmo aí de 3,55 por quilômetro, né? E aí ontem, né, foi a prova aí que eu já falei para você como é que foi, né? A minha classificação geral foi 11º. Eu nem considero muito isso como sinal de evolução, até porque o sinal de evolução é o meu tempo abaixando. A minha última vez que eu fui nessa prova foi 37,42 para 35,53, meu irmão, quase 2 minutos despenquei. Então, show de bola. Hoje, descanso total, né? Porque eu tô sentindo bem a panturrilha, ontem a pancada foi doida. E amanhã eu volto aí num treino leve, né? Para continuar nessa pegada violenta. E todas essas minhas rodagens, nesses 9 meses de treinos, foram rodagens progressivas. Ou seja, que eu objetivei sempre terminar mais forte do que eu comecei. E apesar disso ter dado muito certo, como vocês perceberam, né, nas minhas competições, eu acredito que eu poderia ter obtido resultados muito melhores se eu tivesse trabalhado um detalhe em específico. Mas isso ficará para o próximo conteúdo. Então, se te agregou, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu comentário, comente aí como que você vem treinando. E os próximos conteúdos eu tenho certeza que para você podem ser mais interessantes do que esse. Então não deixe de se inscrever no canal, dá o seu like se você curtiu e mantenha-se focado, centrado. Hoje para todo sempre.